Então, minha gente, se o justo não dominar, se o justo não governar, o ímpio vai fazer isso. Se o justo não se propor a fazer, o ímpio vai fazer, e vai fazer segundo os seus interesses. E não adiantará eu, você, a igreja, fazer ato profético, orar, clamar para que o reino de Deus venha e se manifeste, se nós não trabalharmos por este reino aqui na terra, através de algo que Deus nos levantou para ser. E eu quero te dar um exemplo bíblico, que está aqui em Juízes, capítulo 9, versículos 7 a 15. Deixa eu abrir minha Bíblia junto com você, ó. Dá tempo de você abrir aí, ó. Juízes, capítulo 9, 7 a 15. Aqui está a parábola de Jotão. E nessa parábola, a Bíblia diz que as árvores queriam constituir um rei. Eu não vou entrar no contexto da história, na questão teológica e histórica, porque senão a gente vai sair do propósito. Vamos ter que explicar tudo e vai ficar mais longo do que esse assunto já é. Mas o versículo 8 diz que foram elas, árvores, tentar constituir um rei. E disseram a oliveira: ó oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a gordura, a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iriam parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu, figueira, reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu, videira, reina sobre nós. E a videira disse: eu deixaria o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria parar sobre as árvores? Então as árvores disseram ao espinheiro: vem tu, espinheiro, reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade vocês me ungem rei sobre vós, vinde, confiai-me debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Você prestou atenção aqui que 3 árvores excelentes, com frutos excelentes, foram convidadas a reinar sobre as árvores e elas não quiseram? Elas prezavam demais pelos seus bons frutos, pela boa, vou usar a linguagem de hoje, boa imagem, bom caráter, boa fama que elas tinham, o que as pessoas mais gostavam nela. Se eu for entrar para a vida política, pastor, vão me chamar de ladrão, vão falar que eu não presto, que eu sou interesseiro, que eu só quero dinheiro. Vou deixar eu aqui minha vida tranquila e boa que eu já vivo para arrumar problema. Deixa que o povo se dane para lá. Este é o pensamento de muito cristão. Muito cristão aí que acha errado um pastor estar na política, um crente estar na política, um irmão estar na política, mas vota na pessoa, desculpe, né, e usar um termo aqui que o Espírito Santo não deixou usar, ainda bem, né? Vota no pior indivíduo da face da terra. Pessoa que ele nunca viu, não conhece, não faz ideia de quem é. Ou vota lá no camarada que vai vir contra a fé dele, vai vir contra os princípios de família dele, vai vir contra os valores dele, vai vir contra a escritura, vai desonrar o Deus dele. Você prestou atenção? 3 árvores, figueira, oliveira e videira, nenhuma quis reinar sobre as árvores. Aí as árvores, né, na necessidade de ter um governante, na necessidade de ter um rei, né, porque Deus instituiu o sistema de governo, a humanidade não vive sem isso. Se você prega anarquia, você não sabe o que é anarquia. Uma vida sem governo, uma vida sem regras, sem princípios e valores, não é aconselhável, não é bíblico, não está dentro do princípio de Deus. Ok? Deus estabeleceu o sistema de governo e autoridade. Então, naturalmente precisa. Então, se o justo não quer governar, o ímpio vai querer. Como a videira, a oliveira e a figueira não quis, o espinheiro disse: eu aceito, mas é do meu jeito. Entendeu? Então, se o cristão, se o homem justo, se a pessoa de bem não quer, o espinheiro vai dizer: eu topo. E sabe o que ele vai dizer? Ele vai falar assim: agora é do meu jeito. E aí ele vai vir com as suas ideias, com os seus costumes, com a sua cultura. Ele vai impor a sua forma de ser. E ele não vai aceitar que seja de outro jeito. Você viu o que o espinheiro falou? Ou vocês dançam a minha música, ou o meu fogo vai consumir vocês. Você está entendendo? Quando o justo não se posiciona, não participa, ele não está lá para fazer a mudança, não adianta ficar de fora criticando, falando, querendo se manifestar. Por quê? Porque aí quem está no poder, quem está no governo, vai usar a função de poder e governo para calar você. Para dizer: ei, eu mando aqui, vocês me colocaram aqui, vocês votaram em mim, eu estou aqui para decidir. Então, se a gente colocar uma maioria de deputado e senador com um pensamento totalmente contrário ao princípio cristão, aos valores de família,
que não teme a Deus, que leis vão ser aprovadas? Quais são os projetos que serão apresentados? A maioria deles fora desse princípio. E de que vai adiantar depois a igreja ficar em Facebook, sou contra, hashtag, não vai adiantar porcaria nenhuma. Aí você tem um deputado cristão, um senador cristão, um vereadorzinho cristão para lutar contra a maioria. E esses que estão lá, eles representam uma maioria. E aí, no sistema democrático de direito, a maioria prevalece sobre a minoria. E não me venha falar de desigualdade. É justo, se uma maioria no país, na cidade, no estado, preza por isso, a minoria tem que entender, olha, a maioria aqui prevalece, desde que não seja algo, claro, desumano ou injusto, arbitrário, ok? Nós temos que entender isso. Eu não oro e nem quero estabelecer e nem estou dizendo que temos que ser um país evangélico, um governo evangélico. Não é isso, não. Um governo justo. Só que um homem só vai governar de forma justa se ele temer a Deus, se ele crer na palavra, se ele respeitar os princípios e valores que nós entendemos à luz da Bíblia. Então, meu irmão, essa história de ser isentão na política não existe. Isentão, cristão isentão, é cristão omisso, covarde, que está negando a sua fé. E é na política, é na hora do voto, é na hora de participar que a gente precisa se posicionar também. Não é só pregando o evangelho. Ser luz e sal é também ali, na reunião do bairro, no conselho de classe, na eleição do Grêmio, no conselho de saúde da cidade. Quantos cristãos se importam com isso? Quantos cristãos valorizam isso? Eu sempre incentivei meus filhos a participar, conselho de classe, Grêmio da escola. Se você for nas escolas que os meus filhos participaram, você vai lá e vai ouvir testemunhos que eles sempre estiveram fazendo parte desse tipo de liderança. Eu os influenciei indiretamente. Eu sempre gostei de participar da vida pública e política da minha cidade. E eu estou fazendo esses depoimentos públicos sobre a visão cristã política para abrir teus olhos. É importante que você participe. Não fazendo politicagem, barganhando voto, negociando a votação dos membros da igreja, do seu grupo. Não usando o mau uso da sua influência, porque eu tenho tantos membros nas mãos, eu quero cargos, tem que votar isso, tem que aprovar aquilo. Não, à luz da palavra de Deus. Nós vamos ter a sequência de vídeos sobre esse tema e nós vamos falar sobre o político como agente de Deus e o político como agente do diabo. Você vai ficar impressionado como Deus pode usar um político para o bem do povo, mas como o diabo também pode. E como um político pode ser útil para o bem do povo ou para o mal do povo. Então, meu irmão, minha irmã, abra seus olhos, esteja atento, porque nós como cristãos temos que participar da vida política, pública da nossa cidade, estado e nação, de forma consciente, com esclarecimento, não com fanatismo. Não tenha político de estimação, não seja aquela pessoa muito sanguínea quando for falar de política. Cuidado para você não defender homens injustos de forma injusta contra o seu irmão. Seja pacífico, seja compreensivo. Entenda que nem todos têm pleno entendimento sobre política. Eles só participam da política de 4 em 4 ou de 2 em 2 anos, com base no que eles veem no horário gratuito eleitoral. Nunca acompanharam política, nunca estudaram, nunca conversaram amplamente sobre o assunto. E você precisa ter graça e paciência também para instruir o seu irmão. Meu conselho, claro que esses vídeos que estamos fazendo não esgotam esse assunto, mas ele contribui para conhecimento. O meu conselho é que nós como igreja promovamos fóruns sobre isso, promovamos palestras, workshops sobre isso, instruamos a galera jovem e adolescente. Por quê? Porque eles estão sendo influenciados pela mídia, pelos youtubers e estão sendo influenciados pela máquina que foi instrumentalizada no meio educacional do Brasil. E nós temos hoje um pensamento muito esquerdista, não só dentro das escolas, mas também dentro da mídia brasileira. E o pior, até dentro da igreja, aonde, através de estratégias, esse segmento entrou e, por falta de conhecimento, muita gente foi adotando pensamentos que são contraditórios com a Escritura Sagrada e totalmente anticristãos. Meu voto é que você continue assistindo esses vídeos que na sequência virão, porque nós vamos falar sobre o político como um agente de Deus ou como um agente do diabo. Que Deus abençoe a sua vida.